Oi gente, aqui é a Letícia. Hoje eu vim contar minhas melhores leituras de 2017 pra vocês. Já é a quarta vez que eu gravo esse vídeo, então eu espero que vocês me perdoem se eu estiver cansada e não tão animada quanto deveria, mas as outras três deram errado, então assim, é difícil. Pela primeira vez eu fiz em ordem de preferência, porque eu achei que eu gostei mais de alguns do que de outros. Então, vamos lá. Em 10º lugar, eu escolhi My Brief Story, do Stephen Hawking, que ficou em português Minha Breve História. Então é uma autobiografia do Stephen Hawking, onde ele vai contar mais ou menos a carreira dele, a vida pessoal dele. Então ele vai falar ali das descobertas que ele fez, da doença, das esposas, como isso tudo, né, tudo junto e misturado. E é um livro muito interessante porque ele foi escrito em 2013, se eu não me engano. Ele foi publicado em 2013, posso estar enganada. Então, ele é um livro muito novo. Então, ele realmente vai contar toda a história dele. Então, quando falavam que ele era louco por estudar tal coisa, quando ele começou a sentir os primeiros sintomas da doença, porque ele gosta mais de um computador para poder falar do que o outro. Então, foi um livro que ficou comigo por muito tempo depois que eu li. Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto, que ele realmente ficou comigo. Em 9º lugar ficou Salt, da Nayara Ahiahed, não sei. Vou deixar o nome aqui embaixo. Ele é um livro de poesia contemporânea americana, que vai muito na linha ali do Outro Jeito de Usar a Boca e alguns outros que estão saindo mais ou menos nesse estilo. Só que a grande diferença dele é que ele vai trabalhar também, falar muito sobre questões sociais, não só sobre questões pessoais. Então ele vai falar sobre a questão das vivências negras, da violência, e uma série de questões relacionadas à raça e outras questões sociais que eu achei muito interessante serem tratados numa poesia contemporânea, assim. Que me lembrou muito, assim, aquelas coisas que a gente estuda no colégio, sobre alguns poetas antigos e mais recentes, ali da década de 70 também, que usavam muita poesia com essa conotação social. Isso é algo que na contemporaneidade eu não tinha visto tanto. Então, ver isso assim, né, de uma mulher negra escrevendo dessa forma foi muito legal e foi por isso que eu gostei tanto. Em 8º lugar ficou Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro é um diário da Carolina, da época que ela morava na favela. Então ali ela morava na favela, catava papel para poder sustentar os filhos. Então vai falar sobre essa realidade e sobre as questões sociais e que é tudo envolvido ali. E duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro foi que, né, ela trabalhava o dia inteiro, passava fome para poder dar de comer para os filhos e ainda tinha força de sentar e escrever sobre aquilo, sabe? Isso me impactou bastante, assim. E a segunda coisa é que ela, apesar de ter pouquíssimo estudo, né, estar ali na periferia, não ter tanto acesso à informação como a gente tem hoje, tem uma clareza e uma noção, assim, de política e de sociedade, de uma série de coisas que eu achei incrível, assim, me surpreendeu, me deixou, assim, de queixo caído. É um livro forte, é um livro bem pesado, mas é um livro muito, muito, muito bom. Em 7º lugar ficou Big Little Lies, da Liane Moriarty, que eu acho que em português ficou Pequenas Grandes Mentiras. Esse livro vai contar a história ali de 3 mulheres que vivem nessa cidade pequena, e aí cada uma tem uma história, um background muito, 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 muito interessante. Mas o plot principal é que acontece um assassinato numa festa da escola primária onde os filhos dessas moças vão, e alguém matou e alguém morreu. Nós não sabemos quem em nenhuma das duas circunstâncias. Então ele vai trabalhar com essa coisa do flash forward. Então ele vai seguindo uma linha temporal desde que uma dessas moças chegam na cidade, que ela é nova na cidade, e vai seguindo, seguindo, seguindo e mostrando, né, nesse meio do caminho alguns flashes do futuro, né, dessa festa que vai acontecer, e vai seguindo até chegar realmente nessa festa. E aí ver a história dessas pessoas, a maneira como elas pensam, tudo isso é muito, muito, muito interessante, porque é muito bem construído. Eu comecei a ler o livro por causa da série que saiu com a Reese Witherspoon, e a série também é fantástica, a atuação delas é fantástica. Então, assim, às vezes se você quiser ver como é que é o livro, dá uma olhada na série, porque ficou bem fiel, assim. Apesar de ser mídias diferentes, eu achei que foram
os dois foram muito bem sucedidos no que tentaram, nas mídias que tentaram, tanto a série quanto o livro, então assim, valeu super a pena. E eu fui sem expectativa nenhuma, então talvez tenha sido por isso que eu gostei tanto. Em sexto lugar ficou Dumpling, da Julie Murphy. Esse livro é um YA que vai contar a história dessa menina que é acima do peso e vive nessa cidade, em que a cidade toda revolve em torno de um concurso de beleza. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, mas nos Estados Unidos é muito comum esse beauty pageant, né? E quem organiza esse concurso de beleza atualmente é a mãe dela, que já foi uma ganhadora lá quando tinha seus 16, 17 anos. Então, toda a vida da menina girou em torno desse concurso e a forma de, tipo assim, como ela não era adequada para esse concurso, que era a vida da mãe dela. Então, trabalha muito essa questão de corpo, de autoestima, de padrão, de relação familiar. Isso é muito bem colocado ali. Eu acho que dá pra você se identificar muito com aquilo. Ao mesmo tempo, ele não te dá um final e nem um desenvolvimento de sessão da tarde. Ele é bem real, assim. Eu achei o final dele muito real. E foi por isso que eu gostei tanto, assim. Em quinto lugar ficou Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, do Benjamin Allen Science. Não sei se é assim que falo, mas tá aqui embaixo. Esse livro vai contar a história de dois meninos que se conhecem ali na piscina onde eles frequentavam. E um vai ensinar o outro a nadar, porque não sabe nadar direito e tal. E a partir daí se desenvolve um relacionamento entre eles, né? E aí uma série de questões perpassa essa amizade. Mas o que eu mais gostei do livro, mais do que o plot, que já é excelente, foi a construção desses personagens e das famílias deles. Então, assim, a família do Aristóteles, ela tem uma configuração muito específica e que reflete diretamente em como ele é. E vê, sabe, aqueles pontos, assim, aquele ponto do pai dele, que irrita tanto ele, mas que é igualzinho nele. Aquele ponto da mãe. Isso é muito bem feito. Eu fiquei pensando, será que esse homem estuda psicanálise? Porque não é possível. Muito bem feito. Nos dois personagens, assim, essa configuração familiar e a forma como esses garotos são, assim. E ver essas duas formas bem diferentes entrando em contato e dando aqueles choques, assim, foi muito, muito, muito legal. Muito bem feito, assim, muito bem feito. Em quarto lugar ficou Little Fires Everywhere, da Celeste Nig, que de novo me conquistou pela construção de personagens. Então, vai contar a história dessa moça que chega na cidade, uma mãe solteira, né? Com a filha ali adolescente, e ela aluga uma casa de uma família que é ali o pai, a mãe e 4 filhas. 2 filhos e 2 filhas. E acaba que a filha dessa moça, né, dessa artista que chega na cidade, se torna amigo desses irmãos, porque eles frequentam a mesma escola, estão mais ou menos com a mesma idade. E vê esses personagens tão diferentes, com histórias tão diferentes, e tentar ir entendendo por que cada um é daquela forma. É muito interessante, mas mais do que isso é legal porque a gente não tem uma visão só. O ponto de vista vai trocando. Então a gente vê pelo ponto de vista da menina, da filha da artista, da mãe da família, de uma filha, da outra filha, do filho. É muito, muito, muito legal. Principalmente por causa disso. Foi o que eu mais gostei do livro, ver pelo ponto de vista de todos os personagens. Eu achei isso fantástico. Em terceiro lugar ficou Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Foi o primeiro livro da Ferrante que eu li. Eu escolhi começar por algum que não fosse da trilogia napolitana, para poder ver se eu gostava da escrita. Foi a história, foi o primeiro livro, né, dela que eu li. A história vai contar dessa mulher que construiu a vida dela inteira ao redor do marido. Ela meio que abandonou o que ela era antes para se construir em volta desse casamento, em volta da maternidade, até que o marido dela decide trocar ela por uma garota de 20 anos. E o que eu mais gostei da história é a realidade com que tratou esse evento. Então, assim, normalmente a gente vê essas histórias e aí as mulheres são super fortes, e aí elas lutam e elas reconstroem a vida, mas não mostra, assim, a dor que é isso. A dor de se ver não só abandonada, mas sua identidade completamente mudada, porque ela tinha se construído em volta desse cara. Então, assim, ver que ela tá ficando louca, sabe? Que ela
pira e que ela começa a repensar a maternidade, repensar quem ela é. Tudo isso é feito de uma forma muito bem feita, assim. E o mais legal foi que eu me identifiquei com o plot, assim, né? A ideia da história parece muito com algumas da Clarice Lispector, tipo o Conto O Amor, A Imitação da Rosa, acho que e alguns outros, assim. Isso me conquistou, porque eu já estava acostumada com a Clarice e já gosto desse tipo de discussão na Clarice. Então foi muito, muito legal, eu quero ler mais coisas dela. Em segundo lugar ficou The Hate You Give, da Angie Thomas. Em português ficou O Ódio Que Você Semeia. Eu gostei muito desse livro porque ele vai tratar de que é um YA e que vai te tratar de questões sociais de uma maneira muito bem feita. Uma maneira muito bem feita. Então, acontece a história dessa menina de 16 anos, que mora na periferia, mas que os pais fazem ali um esforço e ela acaba indo estudar numa escola particular. E aí mostra todo o conflito ali, né? Dessas duas experiências dela, desses dois mundos dela. E aí acontece uma coisa específica que remete a uma outra muito parecida que já tinha acontecido na infância dela, e isso vai modificar tudo e vai gerar uma série de questões aí nessa história. Então vai tratar sobre raça, vai tratar sobre questões de violência, questões políticas. É muito, muito, muito bem feito, muito pertinente para o momento que os Estados Unidos estão passando. Aqui no Brasil isso acontece, né? Essas discussões existem, mas não da forma como é nos Estados Unidos. Então, assim, se vocês lerem, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas vale super a pena. É um AE, assim, fora de série, um nível, assim, de qualidade incrível. E em primeiro lugar ficou A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que vai contar a história dessa família, principalmente focando na matriarca dessa família, a Clara. E acompanhando, né, a vida inteira dela, da filha, da neta, um pouco da mãe também, a questão ali do marido. E é um livro de realismo, tem um pouquinho de realismo fantástico nele, mas é um livro, assim, que vai eles passam na América do Sul, né, no Chile, então vai passar muito pela história da América do Sul, e que tem muito do Chile especificamente, mas tem muita coisa em comum. Então aí vai falar sobre primeiro aquela fase que era meio coronelística ali, com os fazendeiros dominando tudo e todos, até começarem a surgir algumas questões sociais nisso, e aí a subida do Salvador Allende, a queda do Salvador Allende, a instalação da ditadura, e todas essas personagens e as histórias delas, as questões delas, perpassando tudo isso, e elas são intrínsecas, tipo assim, estão intrincadas em praticamente todas essas questões históricas ali do Chile. E é muito, muito, muito bem escrito, assim. É um livro que com certeza eu vou reler em algum ponto não muito longe, assim, né? Então esses foram os 10 livros. Desculpa ter corrido, mas já é a quarta vez que eu faço esse vídeo, então já não tinha tanta coisa mais pra falar. Parece que eu já consegui resumir tudo. Me contem o que vocês leram, o que vocês gostaram. E até a próxima!